queridos amigos, queridos alunos. Hoje nós vamos falar de uma das fórmulas e substâncias mais usadas da medicina chinesa, depois das fórmulas que tonificam o rim, é lógico, né? Então nós vamos falar de plantas e substâncias que acalmam o espírito, né? E são fórmulas importantes, porque nós vivemos numa sociedade hoje onde as pessoas têm uma série de desequilíbrios emocionais e desequilíbrios da energia do coração, né? Portanto, o coração ainda é a doença que mais leva a óbito, né? Então, os sentimentos relacionados ao coração também estão envolvidos. Então, vamos falar hoje, a aula número 15, nós vamos falar de fórmulas e substâncias que acalmam o espírito. E nós temos aqui no Brasil hoje algumas coisas muito boas. Nós temos a fórmula Anshen Buxin Wan, a Tianwang Buxin Wan, Ganmai Dazal, Xuanzao Rentan, Albizia, Pai Zizi Xin Wan, Jujube Seed Oil, né? E a Rhodiola crenulata, né? Cada uma dessas plantas, cada uma dessas fórmulas ou plantas, elas têm algumas atuações específicas no organismo, tá? E como eu falei para vocês, é importante, muito importante, que a gente tenha uma noção, uma ideia da fórmula para poder separar, porque muita gente me liga e pergunta: Paulo, eu tenho aqui essa fórmula e tenho essa, qual que eu uso? Eu estou aqui meio perdido, né? Então a melhor coisa é fazer um gráfico, né? Eu estou pondo aqui as 5 fórmulas que existem basicamente hoje no mercado, né? A Anshen Buxin Wan, né? O Xin quer dizer aqui coração, Pu tonificar. Então essa fórmula ela tem sálvia, a Tianwang Buxin ao lado também tem sálvia. É uma planta muito usada porque ela atua no coração, né? Ela tira a obstrução do coração, tonifica o sangue. Então a sálvia ela é muito utilizada nesse tipo de fórmula. Esquizandra chinensis, que vai reter a essência. Ácaros gramíneos, que vocês vão ver, ele vai praticamente quase em todas as fórmulas, menos no Xuanzao Rentan, né? Porque ele abre os orifícios da mente, abre os orifícios somáticos, né? Albizia julibrins, que vai ter só no Anshen Buxin. Cuscuta, que tonifica o yang. Polígono multifloro, que tonifica o sangue, né? Remânia glutinosa, que também tonifica o sangue. Concha margarífica, que é a que faz descer a energia, né? Ela é uma planta uma concha de característica pesada que traz a energia que está muito em cima para baixo. E ligustrum lucido, que tonifica o yin, né? E aqui do lado o Tianwang Buxin, também com a mesma ideia, vamos voltar lá. Nós temos aqui Anshen Buxin, vai tonificar o sangue e controlar o excesso de yang, né? Ele tem a função de acalmar o Shen e controlar o yang. O Tianwang Buxin, ele vai tonificar o yin e o sangue, né? Então, voltando aqui, nós vamos ver que o Tianwang Buxin tem várias outras substâncias, por exemplo, Angélica sinensis, tonifica o sangue, Esquizandra também, né? Inclusive Esquizandra que está... vamos colocar ela no local certo, porque a gente faz essa tabela justamente para criar uma comparação, né? Então, vamos tirar aqui o Esquizandra. Então, nós temos o Gizipus spinosa, que depois vai ter também no Xuanzao Rentan e no Xuanzao Rentan. Biota orientalis, que acalma, tranquiliza. Asparagus, que tonifica o yin. Opiopogon, que tonifica o yin também. Codonopsis, que tonifica o tido baço. Poriacoccus, que drena a umidade, né? Dando um suporte para o baço, né? Polígula, que acalma. Scrofulária e Platicondo, que complementam a fórmula. Então, aonde eu usaria essa fórmula? Eu vou usar, por exemplo, o Tianwang Buxin, né? Vou usar ela para tonificar o Xue e Yin do coração, ok? E aqui o Anshen Buxin, eu vou usar para tonificar o Xue do coração, né?
Então vai tonificar mais o Xue do coração, né? E o Tianwang Bushin vai tonificar o Xue e o Yin do coração, e ambas acalmando o espírito, né? Então aqui no caso do Tianwang Bushin, talvez eu tenha uma língua um pouco mais vermelha na ponta, na região do coração, né? O ácaro, aqui do lado, outra fórmula, Pai Zi Zi Xin Wan, também tem ácaros gramíneo, que abre os orifícios, tem Rehmannia glutinosa, tem Angélica sinensis, tem Opiopogon, né, que vai ajudar na tonificar o Yin, né? Poria coccus, Platicono também, Scrofularia, Lício, que tonifica o sangue, né? E Gliceriza glaba aqui para dar servir como mensageiro nesta fórmula, né? Então é uma fórmula totalmente diferente, né? É uma planta que tem uma característica aqui de tonificar um pouco o sangue e tal, tudo mais, né? E vamos ver lá aqui, ó, Baizi, onde tá? Baizi, aqui, ó, deficiência de Yin, Xue do coração com suor noturno, né? Transpiração noturna. Vai nutrir o sangue do coração, tonificar o Yin e acalmar o Shen também, tá? E tem aqui um diferencial que é ainda terror noturno, tal, e casos iniciais de depressão. Então, nós temos nesta fórmula aqui, tá? Nós temos, ela vai tonificar o Xue e Yin do coração, né? Também. Então, tonificando um pouquinho, não. Você veja que aqui o Tianwang Bushin tem muito mais itens, né? Eles têm itens aqui que acalmam um pouco mais, como o Juzips espinosa, tal. Então, o Bai Zi 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 eu usaria num caso inicial, né? Tá começando esse processo, então eu usaria num caso inicial para tonificar essa parte do coração, tá? E usaria o Tianwang Bushin para um caso mais avançado, onde tem o sangue e o Yin, tem a mesma característica, mas eles estão mais deficientes e acalmando do mesmo jeito, tá? E em terceiro plano, o Anshei Bushin para tonificar somente a parte sanguínea, ajudar na movimentação do sangue, ok? Outra fórmula muito usada no Brasil aqui, Xuanzao Rentan, né? Ela tem poucos componentes, ela tem Juzips espinosa, né? Poria coccus, Alcaçuz, Ligúcio com Aliche, que movimenta o sangue, e Anemarena spondyloide, que tira o calor do aquecedor inferior, né? Vai tirar o calor ali dos rins, da bexiga, tal, tudo mais, né? Então, é uma fórmula muito usada para tonificar também, mas para mexer naquela questão se a gente for vir aqui na terceira planilha, nós vamos ver, né, que o Jujuba, que é o mesmo aqui, os Zipos, eu vou até aqui pôr do lado o Zipus espinosa, né? É tirado da Gizipo espinosa, esse Jujuba excede o óleo, é o óleo da Gizipo espinosa, né? Que ela tem função de nutrir o coração, acalmar o espírito, né? Age no coração, vesícula biliar, fígado e vesícula biliar, né? Então, ele tem uma atuação muito boa na insônia de origem hepática por deficiência de endofígado, né? Então, aqui a gente voltando, o Xuanzao Rentan eu tenho usado bastante, né? Como uma fórmula drenadora de umidade e tal, ativa a circulação, tira o calor do aquecedor inferior, mas ela ativa, ela serve para insônia de origem hepática, né? Aquela insônia de origem do fígado, né? Vamos ver aqui, Xuanzao Rentan, ó, limpa o calor do fígado e acalma o Shen, né? Vai limpar. O fígado é a mãe do elemento fogo, né? Do coração. Então, se eu melhoro a energia de fígado, eu melhoro consequentemente a energia também do fogo, né? Então, pode ser usado em suor noturno, síndrome climatérica, menopausa, boca e garganta seca, denotando
uma deficiência, né, de yin que está ocorrendo. Tem que tirar esse calor. Que planta que vai tirar esse calor? A Nemarena asphodeloide, ok? Então, Chonzal-Rentan, ela vai, aqui ó, Chonzal-Rentan, ela vai limpar o calor do fígado e acalmar o Shen. Então, acalmar, vamos por aqui. Opa, não está entrando. Por que que não entra? Acalmar calor do fígado, né? Acalmar o calor do fígado, consequentemente melhorando a energia do elemento fogo também, tá? Muito bem, o Gamay Dasal, essa planta, essa fórmula aqui é uma fórmula muito especial, que eu gosto muito, tenho usado muito, né? É a fórmula escolhida para síndrome do pânico. É aquele paciente que de repente está bem e em determinado momento ele não consegue atravessar um túnel, não consegue sair de casa, não consegue enfrentar uma situação porque começa a transpirar, dá taquicardia, opressão torácica, não se sente bem. Então essa fórmula é a fórmula elegida para esse tipo de situação, tá? Que é o Gamay Dasal. O Gamay Dasal tem ácaros gramíneos, que vai abrir os orifícios somáticos também. Ele tem Gizipo jujuba, não é um espinosa. Eu pus aqui até entre aspas, né? Porque senão cria muitas linhas e fica difícil até da planilha funcionar, né? Tá? Então Gizipo jujuba tonifica o estômago, né? Melhora a parte do estômago. Triticum aestivum, que é a semente de trigo, mas é uma semente especial, né? Mas mesmo assim aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten não podem usar, né? O Triticum aestivum é um trigo de característica especial. Ele é selecionado individualmente pela sua propriedade de ser mais yang, um pouco mais yang, né? Curcuma longa, Polygonum anteloifolia e Glyceriza uralensis, né? Então o Gamay Dasal ele vai agir acalmando e tirando o pânico, nutrindo o coração, né? Nutrindo e tirando aqueles sintomas indesejados das pessoas que têm a síndrome do pânico, né? Então hoje síndrome do pânico tem muito, né? Então ele acalma o Shen e retira o pavor, né? O pânico, né? E retira o pânico, tá? Funciona muito bem essa fórmula para síndrome do pânico. A fórmula que eu mais gosto de usar para síndrome do pânico é a Gamay Dasal, tá? Outras fórmulas também aqui, fórmulas, substâncias agora, né? Nós temos a Albizia julibrins, é uma substância, vocês viram, ela vai aqui na fórmula do Manchem Buxin, né? Ela tá aqui, ó, Albizia julibrins, ela vai, mas ela é uma planta que nutre o coração e acalma o espírito, age no coração e no fígado, a propriedade dela é doce e neutra, né? E ela age muito especialmente na contração do ti do fígado, né? Levando a casos de depressão, principalmente aquela depressão que está começando, tal, tudo mais. Ela tem um excelente efeito na depressão que está se instalando, que está começando. Lembrando que toda vez que você for usar uma medicação que atua a nível emocional, precisa tomar cuidado se esse paciente não está tomando já remédios alopáticos, psiquiátricos, né? Ou mesmo para depressão, para não haver interação medicamentosa. Então isso é importante, tá? Não vão misturar, né? Então Albizia a gente tem usado, Albizia, o nome dela traduzindo do chinês quer dizer alegria, né? Então é uma planta que promove a alegria, tira a pessoa daquele estado depressivo e dá alegria para ela, né? Gizipo jujuba sede oil, né? Que é o óleo tirado da Gizipo spinosa. Ela nutre o coração também, acalma o espírito, age no coração, vesícula biliar, fígado e vesícula biliar e baço pâncreas. É doce, neutra e azeda. Então planta neutra é planta que não é nem quente nem fria, né? E vai ser usado em irritabilidade, suor anormal, insônia
em especial para deficiência de rim do fígado, né? Então, para o rim do fígado. Hoje nós sabemos que cada 10 pacientes, 7 que vêm no consultório lá tem problema relacionado ao do fígado, ou excesso de yang, deficiência de rim, calor e umidade, alguma coisa sempre vai ter, né? E uma outra planta aqui, Rhodiola crenulata, tá? Da Vitafor, muito boa. Eu experimentei, tomei, é fantástica, tem um efeito muito bom. E é uma planta que é interessante depois vocês assistirem uma aula só sobre ela, porque ela era usada no Tibete lá há centenas de anos, tá? Mais de 2000 anos atrás, como uma planta para ajudar a acalmar para a meditação, né? Então, Rhodiola crenulata, ela tonifica o Ti, né? Deixa eu tirar aqui que está errado. Tonifica o Ti e ativa a circulação e releva a dor, estados de dor. Age no pulmão e coração. Ela é amarga, doce e neutra. E ela pode ser usada em dores cardíacas. A pessoa que está ofegante, não consegue respirar direito. É uma planta adaptogênica, né? Ela previne doenças vasculares como AVC, doenças de obstrução, né? Tá? E acalma, ela é anti-estresse, ela é também uma planta para disfunção sexual masculina, entendeu? Muito boa, né? Tem um efeito bem interessante e principalmente ela diminui os níveis de cortisol na pessoa. Olha que interessante, né? Diminui os níveis de cortisol. Então, não usar em indivíduos bipolar, né? Aqui eu pus o aparelho aqui só para começar aqui um resumo, né? Que a gente faz das planilhas, né? Cada substância dessa, cada fórmula dessa tem uma aula específica dela, né? Mais aprofundada, com todos os sintomas, tal. O que eu estou fazendo aqui é um resuminho, né? É um tipo cola de prova, né? É um resuminho das funções para que você possa desfrutar disso compactamente e poder ver e até falar, oxa, essa fórmula aqui acho que vai cair melhor nesse caso que eu tenho, tá? Então aqui são as 3 plantas isoladas, né? Aqui lembrando, por exemplo, jujuba, então eu vou usar em pacientes que têm uma deficiência de rim do fígado, para insônia, né? A albise, em especial para pessoas que têm uma pequena estagnação do fígado, né, levando ao estado depressivo, tal, vai acalmar. Todas elas sempre vão acalmar o espírito, todas elas sempre vão nutrir o coração, né, de alguma forma, ok? Pode ver que todas elas têm o canal do coração envolvido, ok? Então, tá aqui, nós falamos, vamos agora aqui para a primeira página, nós temos aqui todas as formas, o keynote, né, de cada uma, os efeitos energéticos, os sintomas comuns. Lógico que aqui está resumido, né? A gente compactou isso aqui para não ficar muito grande, mas você tem aqui uma ideia mais ou menos do que para que serve cada forma e também a dosagem, né? Por exemplo, o Anshei Bushin nós temos da Vitafor, depois o Tian Wang nós temos em Pills, Gamay Dasal também da Vitafor, né? E alguns em pills e alguns tem nos 2 formatos, né? Tem pills e tem cápsulas, né? Aqui, por exemplo, o Jojoba Seed Oil, eu chamo a atenção que você deve tomar de 2 a 4 cápsulas oleosas uma vez ao dia antes de dormir, porque é normalmente à noite que o yin é processado, né? Então essa substância vai ajudar muito a melhorar o yin de fígado, né? Durante o período da noite, né? A Rhodiola também uma cápsula de 2 a 3 vezes ao dia. Eu normalmente, quando fiz minha experiência, eu tomei 2 cápsulas à noite antes de dormir e foi fantástico, né? Você, como já falei, o estudo da matéria médica é importante, porque pelo estudo da matéria médica você sabe a propriedade de cada planta que vai na fórmula e com isso você pode descobrir que fórmula é mais adequada para cada tipo de paciente. Nós temos 2 pacientes, os 2 têm insônia, certo? Mas são insônias diferentes. Nós temos 2 pacientes, os 2 têm agitação, ansiedade, mas um tem agitação, ansiedade com um pouco de crise de depressão
e o outro não. Então as fórmulas podem ser diferentes, o uso e a aplicação. Está aqui a matéria médica, está esgotado o livro físico, né? É um livro muito bonito e ele tem agora disponível o e-book na Amazon, no Google Play ou na Saraiva. Você pode comprar, baixar ele no seu notebook, no seu celular, no seu tablet, para poder fazer a consulta quando necessitar, tá bom? Qualquer coisa, por favor, mantenha o contato. Um grande abraço e bons estudos.